E se o pensamento humano, sabe, essa atenção exata que a gente está dedicando a essa conversa aqui agora, e se isso tivesse literalmente gerando uma corrente elétrica com peso, forma e uma arquitetura atômica real? A tendência da gente é quase sempre tratar a mente como uma nuvem abstrata, né? Exato, tipo uma ideia filosófica invisível. Uhum, flutuando em algum lugar acima das nossas cabeças, sem nenhuma ligação direta com o mundo físico e material. E essa separação entre o mundo da mente e o mundo da física é um dos maiores condicionamentos que a gente tem hoje. Sem dúvida. A gente aprendeu a colocar engrenagens, fios de cobre e motores industriais de um lado da balança e do outro lado a gente joga os nossos sonhos, as nossas memórias e o nosso foco, como se fossem duas realidades incompatíveis habitando universos paralelos. E a nossa missão na imersão de hoje é justamente implodir essa parede divisória. A gente vai explorar a premissa de que o pensamento não é só uma ideia vaga, mas sim uma corrente de energia tangível, mensurável, sabe? Aham. Uma força que, por mais maluco que pareça, obedece a leis muito, muito parecidas com as da física clássica, da mecânica e da eletricidade. E a base dessa nossa discussão de hoje vem de uma fonte simplesmente fascinante. Nós vamos analisar o capítulo 9, chamado Cérebro e Energia, do livro Mecanismos da Mediunidade. Uma obra de autoria espiritual de André Luiz, com psicografia do Francisco Cândido Xavier e do Valdo Vieira. Isso. E o que chama atenção logo de cara, pelo menos para mim, é a forma cirúrgica como o texto mistura conceitos super rígidos de física com a ideia de a matéria mental. Para quem está ouvindo a gente, eu prometo que isso vai trazer uma forma totalmente nova e, olha, revolucionária de enxergar o próprio foco no dia a dia. Com certeza. A precisão técnica que eles usam para descrever as funções espirituais não deixa espaço para metáforas vagas. O autor meio que usa manuais de operação mecânica para explicar como a alma se comporta. Ok, vamos desvendar isso. Porque o texto sugere que, para entender a mente, primeiro a gente precisa entender as máquinas pesadas, né? Sim, a ideia de que as leis da energia parecem ser completamente universais. Elas se aplicam tanto a um motor numa fábrica de carros, quanto ao cérebro humano. A fonte começa detalhando a eletricidade contínua e faz uma distinção bem clássica entre geradores e motores. Na física, os geradores são as máquinas que criam a força eletromotriz. Eles fornecem a corrente. Já os motores fazem exatamente o caminho inverso. Eles recebem essa energia para ceder uma potência mecânica. Realizando o trabalho em si. Exato. E o detalhe é que esses equipamentos têm enrolamentos em tambor, que, só para constar, podem ser imbricados ou ondulados na construção da máquina. Mas o crucial aqui é que os geradores, na sua grande maioria, são autoexcitados. O que significa que eles geram a energia necessária para manter o próprio campo magnético funcionando. Eles se alimentam, tipo um ciclo. E aí entra um equipamento muito específico que o texto cita. O gerador shunt. O famoso gerador em derivação. Isso. E para quem não é engenheiro, tipo eu gosto de imaginar isso usando a analogia de um carro. Imagina um carro com o motor ligado, mas em ponto morto. O interruptor desse gerador shunt está aberto e o induzido, a peça lá dentro, está girando. O motor está funcionando, mas não está engatado. O texto diz que nesse estado de chave aberta forma-se só uma forcinha eletromotriz bem pequena por causa de um tal de magnetismo residual. O que é fascinante aqui, e eu queria que você explicasse, é o que acontece quando a gente engata essa marcha. O que é fascinante aqui é que esse magnetismo residual é como as brasas que sobram de uma fogueira, sabe? O metal da máquina ainda guarda uma lembrança magnética do uso anterior. Mas, com o interruptor aberto, não tem uma corrente circulante de verdade. A máquina faz barulho, mas não sai do lugar. Exatamente. A mágica acontece quando o interruptor é fechado. A força gera uma corrente no campo, criando uma força magnetomotriz na exata mesma direção daquele magnetismo residual. Então o fluxo se dilata, né? Ele dilata e cresce. Vai subindo até atingir o valor máximo, que depende da resistência integral do campo e só para de subir quando a linha de resistência corta a curva de saturação.
Certo. E traduzindo isso para nossa mente, o texto aplica essa mecânica diretamente aos nossos estados de atenção e desatenção. Quando a mente da gente está vagando, rolando o feed numa rede social, a gente está operando com o interruptor aberto. A mente desatenta mantém o cérebro em circuito aberto. O texto fala que isso forma uma reduzida força mentocreativa, sem corrente circulante pelo campo da pessoa. É o carro no ponto morto gastando gasolina. Mas quando a mente foca, quando a gente presta atenção para valer, o interruptor fecha. A mente faz convergir as próprias oscilações, a corrente mentocreativa eleva a voltagem até bater nesse ponto de saturação e olha que incrível, se alonga na direção do que a pessoa deseja. A vontade é o engenheiro que direciona essa corrente pelo espaço. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque depois de entender esse princípio, a gente entra na complexidade dessa usina humana. Se o cérebro é um gerador autoexcitado, do que ele é feito? Longe de ser uma máquina simples. O cérebro humano é infinitamente mais complexo que qualquer coisa que a gente já construiu na Terra. Sim, o texto menciona que ele tem implementos para geração, excitação, transformação, indução, a lista vai longe. Condução, exteriorização, captação, assimilação de energia mental. É muita coisa. Ele incorpora organicamente funções de emissores e receptores modernos de radiotelefonia, de televisão e até coisas que a gente ainda nem descobriu por aqui. Tem uma comparação no texto que me deixou muito surpresa. Eles falam sobre o germânio, aquelas partículas usadas para construir transistores em rádios miniaturizados. A gente acha um máximo a nossa nanotecnologia, né? E a fonte joga um balde de água fria no nosso ego tecnológico. Exato. Fala que esses transistores são uma expressão muito, muito imperfeita das usinas microscópicas que existem dentro das nossas células cerebrais. O que nos leva ao combustível disso tudo. O impulso inicial vem do espírito. Esse impulso contínuo manipula a matéria mental e essa matéria é exteriorizada no espaço e no tempo, agindo super forte na aura da nossa personalidade. Espera, matéria mental, como assim matéria? O pensamento é categorizado como uma corrente viva feita de átomos interatômicos de matéria mental. Gente, pensamento tem arquitetura atômica. Sim, é uma substância real, que passa por um processo de usinagem invisível. E pior ou melhor, né? Os átomos mentais formam eletromagnetismo e deixam um resíduo magnético exatamente igual aos átomos físicos de um fio de cobre. Eu fiquei chocada com isso. Se conectarmos isso ao panorama geral, dá para ver como o texto funde de um jeito genial a fisiologia, a moralidade e a física, porque tudo isso acontece no córtex, né? Certo, nas áreas do cérebro. Isso. O córtex abriga centros supermecânicos, visão, audição, tato, olfato, os automatismos corporais. Mas eles estão conectados aos mecanismos da mente profunda. Que seria o nosso lado moral. Exato. O discernimento, a reflexão, os valores morais. A inteligência desse design é que atributos puramente físicos, tipo o paladar, e conceitos abstratos, tipo a ética, habitam essas províncias fulcros da nossa individualidade. O orgânico e o espiritual operam unidos no mesmo circuito. Então, o que tudo isso significa? Porque se todo mundo tem essa usina fantástica, super avançada na cabeça, por que a gente falha tanto em expandir nossa energia? Por que é tão difícil focar e criar coisas boas o tempo todo? O cérebro é incrível, mas como todo maquinário sofisticado, ele dá defeito. E a transição que o texto faz aqui é brilhante, explorando as falhas da corrente mental. Sim, ele mapeia 3 causas que frustram a corrente elétrica num maquinário e diz que as 3 são idênticas ao que negam a nossa corrente mental. A primeira causa de curto-circuito é a ausência de magnetismo residual. Aquelas brasas magnéticas que você mencionou antes? Isso. Na máquina, isso rola com aparelhos muito novos, que não criaram campo ainda, ou equipamentos inativos por muito tempo, encostados na fábrica. Eles perdem a memória magnética, né? E no ser humano, a fonte diz que isso acontece com cérebros primitivos, no começo do pensamento contínuo da humanidade, mas também com pessoas entregues a uma, abre aspas, profunda e reiterada ociosidade espiritual.
A apatia prolongada desliga o magnetismo interno. E aqui eu preciso fazer um parênteses, dar um leve empurrãozinho de volta contra esse termo ociosidade. Opa, manda. Porque na nossa época, a gente vive exausto. A hiperprodutividade cobra muito. E aí alguém escuta ociosidade e pensa, poxa, descansar é errado, o descanso vai apagar minhas brasas magnéticas. É uma preocupação super válida. Mas lendo o texto com cuidado, a gente percebe que descanso é manutenção. É desligar para esfriar a máquina. A ociosidade espiritual que o texto alerta é o abandono completo da busca por evolução, sabe? A recusa em exercitar valores ou a inteligência. Isso sim apaga a máquina. Isso levanta uma questão importante, porque a diferença entre pausar e abandonar é gritante na física. Se você abandona, a primeira causa te pega. Mas e se a máquina está rodando na força máxima e dá problema? Aí entramos na causa 2. Ligações invertidas. Exato. Na engenharia do gerador, o circuito do campo precisa estar ligado corretamente na armadura. Se você inverter o fio, a máquina entra em colapso. No ser humano, o texto chama isso de circuitos mentais invertidos. Causados pelo que eles chamam de monoideísmo vicioso. Ficar preso numa ideia só. E geralmente uma ideia super tóxica, sabe? Um rancor, um medo irracional. A fonte alerta que muitas vezes isso é agravado por influências obsessivas. Então, ficar remoendo uma raiva durante o banho inteiro. É o equivalente técnico a ligar os fios de forma invertida. Caramba! Você está focado, a chave está fechada, mas a fiação está trocada. E em vez da corrente se somar ao magnetismo residual e expandir a aura, ela entra em atrito com ela mesma. O sistema sabota a adição de energia e destrói o fluxo interno. É um curto-circuito de frustração. Faz muito sentido. E aí chegamos na terceira causa de falha, a resistência excessiva. Nas máquinas físicas, resistência excessiva significa ligações ruins, oxidação, peças frouxas ou, na maioria das vezes, sujeira e detritos acumulados nas engrenagens. E no ser humano? Adivinha? Deficiência da aparelhagem orgânica. Saúde física, basicamente. Isso. Doenças ou perturbações que vêm puramente do relaxamento da pessoa no cuidado com o corpo físico. E isso me pegou de jeito, porque mostra que a saúde física é, literalmente, parte do motor espiritual. Não dá para separar, né? Não dá. Se você não dorme direito, se alimenta mal, não se cuida, você está enchendo a sua usina atômico-mental de sujeira. Aumenta a resistência do fio e a energia não passa. Não é só vaidade cuidar do corpo, é manutenção elétrica. Resumiu perfeitamente, é a manutenção dos fios condutores. Então, recapitulando tudo isso, a premissa principal é muito forte. Nós não somos emissores de ideias abstratinhas flutuando por aí. Nós somos usinas vivas e complexas. Geradores de alta performance. E a nossa atenção, o nosso foco é o interruptor que fecha o circuito. O envolvimento moral é o que dá a direção dessa energia. E o cuidado com a nossa saúde orgânica é a manutenção básica dos fios e das engrenagens. Para quem está escutando a gente, a relevância prática disso é monumental, né? Transforma a maneira como a gente vive. Sim, gerenciar onde você coloca sua atenção, fugir dessa repetição obsessiva de pensamentos ruins, o tal do monoideísmo, e cuidar do próprio corpo é a engenharia básica para uma vida decente. É gestão de eletromagnetismo mental na prática. É entender que você está emitindo resíduo físico para o mundo o tempo todo. A poluição mental é tão mecânica quanto a poluição de um motor a diesel. Exato! E isso me deixa com uma provocação final na cabeça, algo para a gente pensar depois que desligar aqui. Vamos lá. Se a nossa mente concentrada funciona nos mínimos detalhes técnicos como um gerador, e se esse gerador projeta força real, matéria mental, impregnando a nossa aura e o espaço ao redor com resíduos eletromagnéticos, que tipo de atmosfera invisível as nossas usinas estão criando ativamente neste exato momento dentro dos cômodos das nossas próprias casas? É de arrepiar. Deixa de ser um processo só interno e vira uma questão do ambiente em que a gente vive. Muda tudo. Foi um prazer enorme em fazer essa imersão com todos vocês hoje. Até a próxima.